Jesus. E é esse o tema da nossa meditação neste domingo e no próximo domingo, né? Um estudo em duas partes sobre Jesus é o Senhor. E nós vamos ler aqui o texto básico de hoje, Romanos 14, 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Senhor, nosso Deus e Pai, é muito bom, ó Pai, estudarmos a Sua palavra e sabermos que o Senhor Jesus Cristo hoje é Senhor de vivos e mortos. Está à sua direita, recebeu todo o poder no céu e na terra, porque isso faz uma diferença enorme na compreensão disso no nosso viver. E nós, como cristãos, saibamos reconhecer a soberania do Senhor Jesus sobre tudo e sobre todos, para que assim, servindo ao Rei do Universo, servindo ao Deus soberano, ao único Senhor, possamos então, ó Deus, ter a nossa vida segura e descansada em Tuas mãos. Abençoe todas as pessoas que tiverem algum grau de conhecimento desta ministração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, né? Veja que o Evangelho não se ateve simplesmente ao fato do significado da cruz e da ressurreição, né? Como diz aqui, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, né? Mas foi mais além, né? Concentrando-se no seu propósito. Que propósito é esse? O senhorio do Senhor Jesus, né? Foi precisamente, diz aqui o apóstolo Paulo em Romanos 14, 9, foi precisamente para esse fim, essa finalidade, que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, né? Morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, é fato conhecido, né, que o mais primitivo, mais curto, mais simples, né, de todos os credos cristãos era a afirmação: Jesus Cristo é Senhor. Então, isso desde o início da era da Igreja, principalmente num contexto de Império Romano, onde se dizia ou se exigia que se reconhecesse César como Senhor, os cristãos não poderiam fazer essa afirmação, pois não é verdadeira, pois Jesus se tornou o Senhor, né, de vivos e mortos, recebeu todo o poder no céu e na terra. Então, como cristãos, evidentemente, essa era a principal confissão de fé naqueles tempos, né? Então, aqueles que reconheciam o senhorio de Jesus eram batizados, né? Batizados e recebidos na comunidade cristã, porque isso era uma confissão de fé autêntica, né? Como escreveu Paulo: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, com a tua boca você tinha que confessar a Jesus como Senhor, né? Então, essa era a confissão de fé mais comum, mais óbvia, né? E, claro, havia necessidade de crer no coração, né? Que ele ressuscitou dentre os mortos, né? E confessar com a boca. O argumento é que a ressurreição de Jesus é o alicerce em que se baseia a ética cristã, né? A sua morte foi fundamental, ele nasceu para isso, né? Para dar a sua vida em resgate de muitos, mas a ressurreição é que tornou tudo, né, realmente entendido, né? Porque não teria sido mais uma pessoa a morrer naquele tempo, mais um fundador de religião,
né? E não se deu isso com Jesus porque ele ressuscitou, né? As pessoas conviveram com ele por 40 dias. Paulo diz que foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, quer dizer, uma aparição fantástica. Aparecia sempre aos discípulos, sempre no primeiro dia da semana. Por isso é que esse dia foi conhecido depois, na era da igreja, como o dia do Senhor. Então, e ainda por cima viram a sua ascensão aos céus, né? Diante dos seus olhos, né? Com a promessa de que assim como subiu, haverá de voltar um dia. Esse fato todo, né? Ressurreição, ascensão, glorificação do Senhor à destra de Deus Pai, receber todo o poder no céu e na terra, fica bem patente, né? Pelo ensinamento dos apóstolos, porque eles receberam isso do próprio Senhor. Pois a ressurreição proclama que a ordem do mundo criado foi vindicada, reafirmada por Deus. Quer dizer, se havia no mundo, né, gentil, entre os pagãos, o desconhecimento, né, do Deus que criou todas as coisas, e havia, né, a ressurreição de Jesus e a posterior ordem de proclamar a sua salvação, a sua morte e ressurreição ao mundo inteiro, né, trouxe então essa vindicação e essa reafirmação, né, de uma nova situação, né, em que Deus redime, renova e transforma o mundo criado. Quer dizer, há muitas implicações a respeito desse termo Jesus é o Senhor. Há muitas implicações em relação à sua morte e ressurreição e ao fato de estar à direita de Deus, né? Não são apenas credo a ser recitado, né? Não são apenas conceitos, né, a ser assumidos por aqueles que se tornam cristãos. Isso é realidade no mundo espiritual. Essa é a situação presente de um Cristo que se tornou Senhor, né? Que tudo faz como lhe agrada. Então, a partir da ressurreição, nós olhamos não somente mais para trás, né? Para a ordem que foi criada, mas para a frente, para a nossa participação escatológica nessa ordem, que é o reino de Deus, né? Então, se antes houve uma situação de vindicar a criação feita por Deus, né? E ele se fez carne, habitou entre nós, né? Vemos a sua glória, né? No monte da transfiguração, os apóstolos viram a sua glória, né? Como a do unigênito do Pai, como descreve o apóstolo João. Então, não apenas olhando para trás, para o Deus Criador, mas olhando para frente, para a instauração do reino de Deus nesse mundo. É chegado a vós o reino de Deus, né? É chegado a vós o reino do seu Cristo. Não vem esse reino com visível aparência, mas está aí, no meio de vós, e nós sabemos que nesses 2000 anos, impérios caíram, reinos caíram, né? Surgiram outros e caíram também. O reino de Cristo continua, está em pé, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ele, e por isso mesmo se confirma que o Senhor Jesus é Senhor. Então ninguém podia dizer, como diz os apóstolos, Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus, né? Então há uma situação em que a própria capacitação para assumir o fato de que Jesus é Senhor é dado igualmente pelo Espírito Santo, o sinal de que a pessoa realmente é do Senhor, chamada pelo Senhor, vocacionada pelo Senhor, redimida pelo Senhor, renascida espiritualmente para ser do Senhor e confessar o senhorio dele, né, em todas as partes do mundo. Então, à primeira vista, pode parecer muito estranho que duas palavras gregas, né, Kyrios e Jesus,
Kyrios Jesus, Senhor Jesus, né, pudessem servir como base satisfatória para se identificar e acolher alguém como cristão genuíno. Ora, bastava confessar a Jesus como Senhor, né? Sim, bastava confessar, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa era a base. E essa confissão cristã mínima, né, é impregnada de significados. Então, nós vamos ter que compreender toda a extensão desses significados, né? Muitas vezes compreendemos as doutrinas de forma muito rasa, sem nos aprofundarmos muito no significado e na extensão desse significado. Então, tanto hoje quanto domingo que vem, né, vamos ver essa questão, né, essa confissão de fé mínima. Jesus é o Senhor, não apenas Senhor, viu? Não há outros senhores, Ele é o Senhor. Então, tanto para a fé cristã, que nós vamos ver hoje, como para a vida cristã, que nós vamos ver domingo que vem, né? Então, primeiro, uma profunda convicção teológica acerca de Jesus histórico. Então, nós vamos ver essa profunda implicação teológica acerca do Jesus histórico e depois um radical comprometimento pessoal com ele como consequência disso, né? Então, convém que você, participando, né, em assistir essa aula, não perca também a continuação dela na aula que vem. Então, vamos ver esta convicção em primeiro lugar, né? E depois nós vamos ver esse compromisso. Então, primeiro, convicção teológica a respeito do senhorio do Senhor Jesus. E a melhor forma de analisar essas implicações doutrinárias de se chamar Jesus de Senhor está em Filipenses 2, 9 a 11, né? Na verdade, Paulo está citando nesse trecho um hino cristão primitivo. Paulo sempre fazia isso, né? Ele pegava esses hinos cheios de conceitos teológicos, muito diferentes dos hinos de hoje em dia, né? De alguns cânticos de hoje em dia, que não tem nada de teologia, não tem nada de profundidade da compreensão do Evangelho, são apenas letras comerciais aí para vender. Mas a igreja sabia o valor da verdadeira adoração, e o valor da verdadeira adoração tinha que louvar ao Senhor, né? Senão não é adoração. E louvar por tudo aquilo que Deus é e Ele fez no nosso universo e continua fazendo. Então tinha esses hinos, né, repletos de significados teológicos, e Paulo sempre incluía nas suas epístolas, como também em Efésios 1, né, 14 a 21, tem um hino ali muito profundo. E aqui, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu vou ler só dos versículos 9 a 11, está assim, que Jesus, né, embora compartilhasse da natureza de Deus e gozasse igualdade com ele, mesmo assim esvaziou-se da sua glória e humilhou-se para servir, né? Em bases assim simples, né? É isso que dizer, né? Tende em vós o mesmo sentimento que outrora houve em Cristo Jesus, né? Que mesmo existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né? E assumindo a forma humana, né? Foi reconhecido em forma humana e veio para servir, né? Então, tendo se tornado também obediente a ponto de morrer numa cruz. Então, a obediência do Senhor Jesus ao Pai,
foi uma obediência que o levou até mesmo a cumprir o propósito de Deus, pelo qual ele foi enviado a este mundo, né? De ir até a cruz, promover a redenção e o resgate. É disso que o hino fala, né? E continua nos versículos 9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra. Né? Então, o Senhor deu ao Senhor Jesus, em razão da sua obediência, de cumprir a sua missão, de fazer o resgate ali na cruz, e a sua ressurreição confirma que Deus aceitou a oferta do seu Filho em favor dos pecados dos homens, eis com que Deus então o exaltasse e colocasse como um nome que está acima de todo nome. Isso, portanto, é senhorio, isso torna Senhor, né? Recebeu toda a autoridade no céu e na terra, porque essa expressão, o nome que está acima de todo nome, implica necessariamente em compreendermos isso. Jesus é o Senhor, e diante do nome do Senhor, diante da pessoa do Senhor, todo joelho há de se dobrar. Isso é soberania, isso é ser exaltado, isso é ser Senhor, isso é ser Rei do universo, né? E essa é a condição do Senhor Jesus, para que então, debaixo do céu e da terra, toda língua confesse o quê? Que Jesus Cristo é Senhor, né? Para a glória do Pai, sempre para a glória do Pai, né? Então, essa é a confissão de fé necessária, original, para todo cristão, inclusive hoje, né? Ao assumirmos que Jesus, então, reina, é soberano, acima de tudo, principado, potestade, né? Que possa existir acima de todo nome. Então não dava mesmo para os cristãos, né? Confessar que César era Senhor, né? Porque era um imperador aí circunstancial, né? Em razão aí da sua força militar, de algumas áreas do mundo criado, e ainda assim com a permissão de Deus, né? Mas Jesus não, Jesus está acima de César, acima de qualquer poder que possa existir. Isso é importante ainda nos dias de hoje, onde as pessoas estão com receio, né, das coisas que estão por vir, talvez aí a constituição do futuro império mundial do anticristo, né, que vai durar pouco, né, vai durar pouco. Então, e Jesus, quando vier, na manifestação da sua glória, irá destruir o anticristo apenas com a manifestação da sua vida, apenas com o sopro da sua boca, ele será destruído. Então, não há o que temer, Jesus é Senhor, o seu poder não se compara com a ocasional força poderosa de algum ser humano aqui na Terra. Mas então aqui nós vamos destacar 3 pontos, né, a respeito disso. Primeiro, sobre implicações teológicas, né? Paulo referiu-se a Jesus como Senhor. O termo Kyrios era usado com diferentes significados, dependia do contexto, né? Até hoje também vemos esses diferentes significados. Às vezes significava simplesmente Senhor, com letra minúscula, né? Como quando Maria Madalena pensou que o Jesus ressuscitado fosse o jardineiro, né? Se referiu ao jardineiro com essa expressão formal, protocolar, que até hoje a gente usa, né? Para se dirigir aí a uma pessoa do sexo masculino, o Senhor, né? Seu Zé, né? E quando também os sacerdotes pediram a Pilatos que o sepulcro fosse guardado com segurança, né? Então são expressões usadas aí apenas como tratamento, né, no relacionamento humano. Mas, quando usado pelos discípulos em relação a Jesus,
Kyrios era mais do que uma forma educada de tratamento. Era um título, né? Como quando eles o chamavam de o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus Cristo, né? Porque Cristo é ungido, né? Messias, aquele que estava para vir. Então, isso fica bem claro no contexto do Velho Testamento, que nós vamos ver versículos aqui, né? Que mostram esse contexto que eles viviam, ainda estavam, né, orientados até então pela antiga aliança, né? Então, com a nova aliança que Jesus veio inaugurar, evidentemente havia que se fazer a necessária ligação entre as profecias do Velho Testamento com a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o Antigo Testamento, por exemplo, veio a ser traduzido para o grego em Alexandria, o faraó havia convidado 72 judeus a fazer a tradução do Velho Testamento, da Torá e alguns livros, né? Do hebraico e aramaico para o grego, né? Porque a essa altura o Egito falava grego, não falava mais a língua original egípcia, que era o copta. Até hoje existem lá ainda coptas, né? E interessante que esses coptas, esses egípcios originais, hoje são cristãos. No mundo ali muçulmano, hoje eles são cristãos. Mas ali nessa altura, quando esse faraó, que é um título para rei, tá? Convidou esses judeus à língua já falada, não só no Egito, mas ali no mundo inteiro do Império Romano, a língua franca, a língua comum, era o grego. Então, eles foram convidados a traduzir para o grego, no que se chamou hoje de Septuaginta, né? A tradição dos 70 judeus, né? Até porque também foi feito em 70 dias. Fizeram um trabalho aí maravilhoso de tradução, né? E levaram apenas 70 dias. E uma das questões que estavam tirando ali, né, o sossego deles, né, era como traduzir, né, o nome de Deus, né? Como lidar com o nome sagrado de Yahvé, né, ou Jeová. Eles eram reticentes demais para pronunciá-lo, porque a própria lei de Moisés havia dito que Deus não quer que se tome o seu nome em vão, não terá por inocente a pessoa que fizesse isso. Tanto que a pronúncia do nome, né, correta se perdeu, ninguém sabe mais como se pronuncia. Conhece-se apenas as 4 letras, né, que o nome significa, né? O tetragrama, mas a pronúncia se perdeu, ninguém sabe como se pronuncia, tanto era o cuidado em não tomar o nome de Deus em vão, né? Então eles não sentiam também liberdade para traduzi-lo ou mesmo para transliterá-lo. Portanto, eles colocavam em seu lugar a palavra Kyrios, né? O Senhor. Então, no lugar do nome tradicional em hebraico, eles colocaram então Kyrios, quer dizer, o Senhor, como uma referência a Deus mesmo, né? Então, razão pela qual Yahvé ainda aparece na maioria das versões como o Senhor. Então, era a mesma coisa que você está dizendo, Jesus é Deus. Essa é a implicação teológica clara, né? A divindade de Jesus, ele é o Senhor, e não apenas um Senhor, né? Mas o Senhor. Em segundo lugar, em Isaías 45, 23, nós lemos: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e chorará toda a língua. Então,
já tinha essas expressões no Velho Testamento, né? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então, a implicação aqui é inevitável. A honra que o profeta disse ser devida a Yahvé, o apóstolo disse ser devida a Cristo, porque Ele é o Senhor. Ele é o Messias, o ungido que havia de vir, né? Então, além disso, era para ser algo universal, envolvendo todo o joelho e toda a língua. Então, o mundo inteiro haveria de reconhecer o senhorio desse, né? Que o Daniel já havia profetizado, que nos dias do Império Romano haveria de surgir um reino que não teria fim, né? Que dominaria o mundo inteiro. Então, um exemplo similar é o uso que o Novo Testamento faz de Joel 2:32. O profeta havia escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples assim, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho impressionante esse poder, né? Deus, com a sua palavra, criou o universo. Jesus, meramente com a palavra, expelia demônios, curava as pessoas. Meramente com a palavra, né? Meramente usando, né, a invocação do nome do Senhor Jesus como Senhor, as pessoas são salvas, né? Porque essa expressão Senhor implica em reconhecimento de que Ele é Deus, implica em reconhecimento de que Ele era o Salvador, o Messias que havia de vir. Não é uma simples palavra, portanto, né? Tanto que no dia de Pentecostes, citando essa profecia de Joel, né, Pedro reaplicou essa promessa a Jesus, exortando seus ouvintes a crerem em Jesus e a serem batizados em seu nome, né? Então, o que acontece? Não havia dúvidas, mas para a igreja primitiva, da realidade a qual Deus tornou o seu Filho, através da obediência que o levou à cruz, da sua ressurreição, né? Deus, por isso, o exaltou e o colocou com o nome acima de todo nome, e por isso importa que pelo nome de Jesus sejamos salvos, né? Quer dizer, então, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, há sim uma exclusividade na pessoa de Jesus. Ele não é apenas mais um fundador de religião, ele não é apenas mais um iluminado, ele é a luz. Jesus é a luz, ele não é um iluminado. Um iluminado é alguém que recebeu uma luz derivada. Todos nós somos assim iluminados por essa luz que é de Jesus. Mas ele não, ele é a luz, a própria luz que veio ao mundo, né? E os homens amaram mais as trevas. Então, é importante nós compreendermos essas coisas. Então, a pessoa, ao ser batizada em nome de Jesus, né, ela está reconhecendo o senhorio, o domínio de Jesus sobre tudo e sobre todos, né, e o seu poder para salvar. Acabamos de cantar aí, né? Cristo tem poder para salvar, né? Então, dessa mesma forma, mais tarde, Paulo escreveu que o Senhor Jesus é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então, Jesus é o Senhor de todos e é rico para todos que o invocam. Então, Jesus abençoa as pessoas que invocam o seu nome, né? Que reconhece o seu senhorio, a sua posição de Salvador, né? De soberano sobre o universo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Veja só, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dizer amém, né? Invoque o nome do Senhor, confesse
aquilo que precisa ser confessado, e só Ele é o Senhor, e só Ele é o Salvador, e somente a Ele devemos honras e glórias, a ninguém mais, né? Importante você compreender essas implicações teológicas. Muito bem, assim o poder salvador de Yahvé para com Israel tornou-se o poder salvador do Jesus, tanto para os crentes judeus como para os gentios, né? Na verdade, a promessa feita a Abraão é que o descendente de Abraão seria uma bênção para todas as famílias da terra, para todos os povos, né? Não apenas para um povo exclusivo, como os judeus pensavam até então, né? Isaías profetizava que o Messias seria a luz para as nações. Sempre foi propósito de Deus salvar pessoas em todas as línguas, povos e nações, como de fato o Apocalipse anuncia que isto iria acontecer, está acontecendo no presente momento, né? Apenas os judeus foram os receptáculos iniciais do plano de salvação e redenção, mas ela era para ser a todos os povos, tanto que a expressão todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, torna Deus muito mais do que apenas o Deus de uma nação exclusiva, né? Ele é Senhor do universo. Não podemos reduzi-lo também a apenas o Deus dos cristãos, né? Ele é Deus do universo, é o Senhor do universo. Mesmo que alguns hoje não o reconheçam como tal, um dia haverão de reconhecer Jesus como Senhor, né? Muitos irão se lamentar ao ver Jesus sobre as nuvens, porque chegou o dia da ira do Cordeiro, e terão que reconhecer de joelhos diante dele que ele é o Senhor, né? Então nós já o fazemos agora com maior alegria, maior prazer, e faremos isso pelos séculos dos séculos, mas alguns que serão obrigados a fazer, serão obrigados a admitir. Em terceiro lugar, qualquer que seja a nossa interpretação sobre a confissão da língua de que Ele é Senhor, o dobrar os joelhos é certamente um culto, né? No Novo Testamento, a oração é com frequência dirigida a Jesus, especialmente quando Paulo relaciona Deus nosso Pai, né, com nosso Senhor Jesus Cristo, como sendo ao mesmo tempo a fonte de graça e objeto da petição. Então, Paulo relacionava Deus nosso Pai com a expressão nosso Senhor Jesus Cristo, né, como sendo ao mesmo tempo fonte de graça e também objeto da petição. Convém lembrarmos também de Hebreus 1:6, e todos os anjos de Deus o adorem, né? Quer dizer, a adoração não é apenas para aqueles seres humanos que habitam o planeta Terra, lá no céu também, né? Jesus é cercado de uma áurea de adoração. Os anjos também o adoram lá. Ele é Senhor de vivos e mortos. Ele é Senhor dos que habitam na terra e também dos anjos que devem obediência e serviço a Ele. Nos documentos do Novo Testamento, assume-se que a graça brota de Cristo e que a Ele são devidas a oração e a adoração. Então, temos muito claro, né, aí já no Novo Testamento, que a graça vem de Cristo e que, portanto, a Ele devemos a oração e a adoração. Convém notar que os autores do Novo Testamento nem argumentaram se era certo ou não identificar tão ousadamente Jesus como Deus, pois não havia necessidade alguma de fazerem, né? Andaram com Jesus, caminharam com Jesus, viram o poder de Jesus. Até hoje a ciência não explica essa coisa de transformar água em vinho.
Ninguém consegue, né? Até hoje ninguém conseguiu andar sobre as águas, né? Todos esses sinais é para ficar evidente que Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Assim como a sua ressurreição, né? Assim como a sua ascensão, assim como o fato de que, né, eles viram a glória do Senhor. Paulo, um inimigo de Cristo, ao contemplar Jesus, ele não viu um fantasma, ele viu todo o poder, a glória de Jesus ali. Ele ficou cego quando viu aquilo, ofuscou, né? Então, o que acontece? Ele passou a não ter dúvidas mais. Jesus é Senhor, recebeu todo o poder no céu e na terra, é um fato, né? Não é apenas implicações teológicas que foram assumidas pelos apóstolos em relação a Jesus. Isso é um fato no mundo universal. Tanto que até hoje se invoca o nome do Senhor e as pessoas são salvas, são transformadas. Basta invocar, né? Então logo você pode expulsar aí um demônio apenas usando o nome de Jesus, né? A autoridade de Jesus. E eles temem e tremem. Isso é poder, né? Isso é senhorio. Então, assim, poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, sua divindade já fazia parte da fé universal da Igreja. A confissão de que Jesus é Senhor tem a inferência teológica de que ele tanto é Salvador como é Deus. Então, confessar a Jesus como Senhor implica não apenas reconhecê-lo como Salvador, mas reconhecê-lo como Deus. Há uma inferência teológica aí. Então, o título de Senhor é um símbolo de sua vitória sobre todas as forças do mal, né? Ele venceu o mal, ele venceu o maligno, né? E que foram todas essas forças colocadas debaixo de seus pés, né? Basta mencionar, né? Eu já tive experiências disso, né? Basta mencionar a autoridade de Jesus e as coisas mudam, né, em relação à vida espiritual de uma pessoa. O próprio fato de podermos ser salvos deve-se a esta vitória. E precisamente por ser Senhor, que Ele é capaz de ser Salvador. Só pode ser Salvador porque Ele é Senhor. Se fosse um homem qualquer, um ser humano qualquer, ele mesmo ia precisar de ser salvo, né? É necessário que ele fosse Senhor, que ele fosse Deus, Deus encarnado, porque assim ele realmente poderia operar a salvação, né? Então, o fato de ser Salvador é derivado do fato de que ele é Senhor. Não pode haver salvação sem senhorio. As duas afirmações, Jesus é Senhor e Jesus salva, são virtualmente sinônimos, né? Uma coisa significa exatamente a outra coisa. Jesus é Senhor e Salvador. Por isso que nós desafiamos as pessoas fazendo um convite de fé, né? De receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não apenas como Salvador, mas Senhor também. Fica esse desafio a você que está me ouvindo esta manhã, né? Reconheça o senhorio de Jesus, muito mais do que apenas a sua condição de Salvador, né? Confesse que Jesus é Senhor, né? Faça isso, né? Os dias são maus, é necessário que nos voltemos ao Senhor e voltemos na pessoa do Senhor e Salvador Jesus, o único Senhor, o único, né? Não há outro, porque não dá para ter dois senhores, não. Só existe um Senhor do universo. Que você possa dizer amém e realmente confessar o nome do Senhor. Nós vamos terminando aqui com uma oração. À noite voltamos, né? E domingo que vem a continuação dessa ministração, né? Já na parte prática, agora nós vemos a parte teológica. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta manhã de domingo.
abençoe as pessoas que ouviram essa ministração, que hoje possa ter havido compreensão da condição do Senhor Jesus como Senhor e, portanto, da necessidade dos homens prestarem obediência ao Senhor Jesus. Abençoe as pessoas que assim estão fazendo e nós nos alegramos no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.